Aos 68 anos, sentado na cadeira do meu oftalmologista, ouvi aquelas palavras que nenhum idoso quer ouvir. Cirurgia de catarata. Única opção. Agende o quanto antes. Minha visão estava péssima. Muito ruim mesmo. Mal conseguia enxergar. Ler o cardápio no restaurante era impossível. Dirigir à noite, então, nem se fala. Aqueles halos de luz ao redor dos faróis me cegavam. E a pior parte de tudo isso, minha independência, escorrendo pelos dedos. Dia após dia, junto com a minha visão. Mas hoje, 8 semanas depois, minha visão está quase perfeita, sem cirurgia, sem remédios caros, sem injeções nos olhos, apenas um vegetal alaranjado que provavelmente você tem aí na sua cozinha. E o segredo não está só no vegetal, está em quando e como você o consome. Porque eu descobri que comer esse vegetal à noite ativa um processo de regeneração celular que acontece enquanto a gente dorme. Um processo que dissolve aquelas proteínas danificadas que causam a catarata. O que eu vou revelar nos próximos minutos vai contra tudo que os médicos te disseram sobre catarata. E eu entendo a desconfiança. Eu também era cético, até que os exames de fundo de olho provaram que a minha catarata, que era grau 3 nos 2 olhos, regrediu para grau 1 em apenas 8 semanas. Meu oftalmologista ficou sem palavras, estarrecido. Deixa eu te contar exatamente o que aconteceu. E, por favor, fique até o final, porque eu vou revelar o protocolo completo. Não vou esconder nada. Você merece ter essa informação, que pode te economizar milhares de reais em cirurgia. E, o mais importante, preservar a sua independência. Tudo começou numa tarde de quinta-feira. Eu tinha acabado de voltar do oftalmologista, com a notícia da cirurgia. 15 mil reais pelos 2 olhos. O SUS cobriria uma parte, mas ainda seria uma fortuna. E o que mais me assustava não era o dinheiro, eram as complicações, que ele mencionou assim, casualmente: descolamento de retina, infecção, glaucoma secundário, edema macular. A esposa do meu irmão teve descolamento de retina depois da cirurgia dela. Ficou pior do que antes. Sentei na mesa da cozinha, encarando aquele papel com a data da cirurgia. 68 anos. A vida inteira eu fui independente. Trabalhei como caminhoneiro por 40 anos. Atravessei o país sozinho dezenas de vezes. E agora não conseguia nem ler as placas de trânsito direito. A frustração me consumia. Raiva, medo, aquela sensação de que o tempo está acabando. Foi quando minha filha ligou. Ela mora em São Paulo. Trabalha como pesquisadora em nutrição, numa área próxima à USP. Contei sobre a cirurgia. Ela ficou em silêncio por um instante. Depois disse algo que mudou tudo. Pai, antes de você fazer essa cirurgia, eu preciso te contar sobre uma pesquisa que a gente publicou mês passado sobre catarata e um nutriente encontrado em vegetais alaranjados. Os resultados foram incríveis. Ela me enviou o estudo naquela mesma noite, publicado numa revista científica americana, o American Journal of Clinical Nutrition. 2021. 35 mil mulheres acompanhadas por mais de 20 anos. As que consumiam altos níveis de beta-caroteno, um nutriente encontrado em vegetais alaranjados, tinham 46% menos risco de desenvolver catarata. Mas o mais impressionante não era a prevenção. Era o que eles descobriram em casos já estabelecidos. Quando consumido à noite, o beta-caroteno ativava proteínas chaperonas. Proteínas que ajudam a consertar as células, que literalmente consertam e removem as proteínas danificadas do cristalino.
Eu não entendia metade daqueles termos científicos. Mas entendi uma coisa: eu tinha uma chance, uma alternativa, e se não funcionasse, eu ainda podia fazer a cirurgia. Não tinha nada a perder. No dia seguinte, fui à feira, batatas doces, aquele vegetal laranja brilhante que minha mãe fazia quando eu era criança. Comprei 5 quilos e comecei o protocolo naquela mesma noite. Uma batata doce média, assada com a casca, consumida 2 horas antes de dormir, com uma colher de sopa de azeite extra virgem. A primeira semana foi decepcionante. Nenhuma mudança, nada. Minha visão continuava embaçada. Os halos ao redor das luzes continuavam lá. Comecei a duvidar. Minha esposa perguntou se eu não estava perdendo tempo. Talvez fosse melhor só fazer logo a cirurgia, mas algo dentro de mim dizia para continuar. Minha filha tinha me explicado que regeneração celular leva tempo, que as proteínas danificadas se acumularam durante anos, décadas. Não iam desaparecer da noite para o dia. Preciso que você entenda isso. Se você está esperando um milagre instantâneo, isso não é para você. Mas se você tem paciência, se está disposto a dar ao seu corpo o tempo e os nutrientes que ele precisa para se curar, continue assistindo. Segunda semana, terça-feira de manhã, acordei e algo estava diferente. Não conseguia explicar exatamente o quê, mas quando olhei para o relógio na mesa de cabeceira, os números estavam um pouco mais nítidos. Não muito, mas perceptível. Aquela mudança sutil que você nota, mas não tem certeza se está imaginando. Fui até a janela. Olhei para a placa de rua que fica a uns 20 metros da minha casa. Durante meses eu não conseguia ler. Naquela manhã, consegui distinguir a primeira palavra: Acácias. Rua das Acácias. Meu coração acelerou. Será que estava funcionando? Na terceira semana, as mudanças se tornaram inegáveis. Os halos ao redor das luzes diminuíram pela metade. Eu conseguia ler manchetes de jornal sem aproximar tanto. E pela primeira vez em meses, dirigi à noite, só até o mercado. 3 quarteirões, mas dirigi. A sensação de liberdade foi indescritível. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre reversão natural de cataratas. O progresso não é linear. Tem dias que você acorda e parece que voltou ao estágio anterior. Dias que a visão está mais embaçada. E é nesses dias que a maioria das pessoas desiste. Pensam que não está funcionando. Voltam para a cirurgia. Não cometa esse erro. O que está acontecendo nesses dias ruins é que seu corpo está em processo profundo de limpeza. As proteínas danificadas estão sendo quebradas e removidas. Esse processo causa inflamação temporária. É sinal de que está funcionando, não de que falhou. Entenda isso, e você terá sucesso onde outros falharam. Fim da 4ª semana. Tive meu momento de virada. Foi no domingo à noite. Eu estava assistindo televisão. De repente, percebi que conseguia ler as legendas sem esforço, sem apertar os olhos, sem aproximar, só ler. Naturalmente, comecei a chorar. Minha esposa perguntou o que tinha acontecido. Eu apontei para a TV. Eu consigo ler, eu disse. Eu consigo ler as legendas, mas espera, porque a parte mais importante eu ainda não contei. O ingrediente secreto, que faz a batata doce funcionar 10 vezes melhor. E é aqui que a maioria das pessoas erra. Você pode comer batata doce todos os dias e não ter resultado nenhum, se não souber disso, porque beta-caroteno é uma vitamina lipossolúvel. Isso significa que precisa de gordura para ser absorvido. Sem uma boa dose de gordura,
você está literalmente jogando fora 90% dos benefícios. Seu corpo simplesmente não consegue absorver os nutrientes. Passa direto pelo sistema digestivo. É por isso que minha filha insistiu tanto. Uma colher de sopa de azeite extra virgem. E não é qualquer óleo. Tem que ser azeite extra virgem especificamente, porque ele contém compostos fenólicos que potencializam a absorção dos nutrientes. Estudos mostram que o azeite extra virgem aumenta a biodisponibilidade de carotenoides em até 400%. 400%. Deixa essa informação entrar na sua cabeça. Você pode estar comendo todos os alimentos certos, mas se não adicionar a gordura adequada, não vai funcionar. E eu vejo tanta gente cometendo esse erro, comendo batata doce assada seca, sem gordura nenhuma, e depois dizem que não funciona. Claro que não funciona desse jeito. Na 5ª semana, foi quando eu marquei o retorno com meu oftalmologista. Ele não sabia nada sobre o meu protocolo. Achou que eu estava lá apenas para confirmar a data da cirurgia. Ele fez o exame de acuidade visual primeiro, ficou em silêncio, olhando para os resultados. Fez de novo. Depois pegou o aparelho de fundo de olho. Examinou meu olho esquerdo por longos minutos. Depois o direito. Colocou o aparelho de lado e me olhou com aquela expressão que médicos têm quando alguma coisa simplesmente não faz sentido. "O que você andou fazendo, seu Jorge?" Ele perguntou. "Mudou alguma coisa na sua rotina? Começou a tomar algum suplemento?" Eu contei sobre a batata doce, sobre o protocolo noturno, sobre o estudo de Harvard. Ele balançou a cabeça lentamente. "Suas cataratas regrediram", ele disse. "Olho esquerdo está em grau 1. O direito também. Sua visão melhorou de muito ruim para 20/30 no esquerdo e de bem ruim para 20/40 no direito, em 5 semanas. Ele abriu meu prontuário, comparou com os exames anteriores. Ficou olhando em silêncio por um tempo, finalmente disse: "Em 30 anos de oftalmologia, nunca vi uma regressão espontânea desse nível. Você está fazendo alguma coisa certa. Continue fazendo." Aquele momento validou tudo. Não era efeito placebo, não era imaginação, era real, documentado, mensurável. Minhas cataratas tinham regredido 2 graus em 5 semanas. E eu ainda tinha 3 semanas pela frente no meu protocolo de 8 semanas. Mas deixa eu te contar o que aconteceu com meu irmão, porque isso vai te dar ainda mais esperança. Meu irmão, Antônio, tem 72 anos, cataratas grau 3 bilateral também. Mas ele tinha um problema adicional: degeneração macular inicial. Estágio precoce, mas presente. Os médicos disseram que não tinha muito o que fazer. Suplementos de luteína talvez retardassem a progressão. Eu contei para ele sobre meu protocolo. Ele era ainda mais cético do que eu. Homem de poucas palavras e muita desconfiança. Mas quando viu meus exames, quando viu os números preto no branco, ele decidiu tentar. Com uma modificação, ele adicionou meia xícara de espinafre cozido junto com a batata doce, porque o espinafre é rico em luteína e zeaxantina, compostos que se concentram especificamente na mácula. 8 semanas depois, as cataratas dele regrediram, igual às minhas. Mas aqui está o que é chocante. A degeneração macular estabilizou completamente. Os drusens, aqueles depósitos amarelados que se acumulam na mácula, pararam de crescer, alguns até diminuíram. O oftalmologista dele não acreditou. Pediu um exame de OCT, aquele de alta resolução. Confirmou. Degeneração macular estável. Em alguns pontos, revertida. Isso mudou a minha perspectiva completamente, porque eu percebi que não era só sobre cataratas.
Era sobre fornecer ao olho os nutrientes específicos que ele precisa para se reparar. Nutrientes que a dieta moderna simplesmente não fornece em quantidade adequada, especialmente depois dos 60, quando a absorção intestinal diminui naturalmente. Agora, eu sei que alguns de vocês estão pensando: por que os médicos não falam sobre isso? Por que a primeira opção é sempre cirurgia? E olha, eu não vou entrar em teorias de conspiração, mas eu vou te dar fatos. A cirurgia de catarata é o procedimento cirúrgico mais realizado nos Estados Unidos, mais de 3 milhões por ano. A indústria de cirurgia ocular movimenta mais de 3 bilhões de dólares anuais. 3 bilhões! Não existe incentivo financeiro para os médicos promoverem alternativas naturais que custam alguns poucos reais por semana. E entenda, a cirurgia de catarata é geralmente segura, tem uma alta taxa de sucesso. Para casos avançados, pode ser necessária. Mas para casos iniciais e moderados, como o meu, como o do meu irmão, existe uma alternativa. E você merece saber sobre ela. Antes de tomar uma decisão irreversível, na sexta semana, foi quando eu comecei a expandir o protocolo. Porque quanto mais eu estudava, mais eu percebia que havia otimizações possíveis. Pequenos ajustes que podiam acelerar os resultados. E foi aí que eu descobri o timing perfeito. Consumir a batata doce exatamente 2 horas antes de dormir. Não é aleatório, é calculado. Porque quando você dorme, seu corpo entra em modo de reparo profundo. Entre 10 da noite e 2 da manhã, acontece o pico de produção de hormônio do crescimento. Esse hormônio ativa os processos de regeneração celular em todo o corpo, incluindo os olhos. Quando você fornece os nutrientes certos nessa janela de tempo, você está essencialmente dando ao seu corpo as ferramentas exatas que ele precisa. No momento exato que ele está fazendo o reparo, é como chegar numa obra com os materiais certos na hora certa. A construção acelera. O reparo acontece mais rápido, mais eficiente. Mas se você come a batata doce de manhã, os nutrientes são usados para a energia do dia, metabolizados de forma diferente. Não chegam aos olhos no momento crítico de regeneração noturna. Entende a diferença? Não é só o que você come, é quando você come. E tem mais uma peça desse quebra-cabeça que precisamos falar, porque eu descobri que tem coisas que você precisa evitar, coisas que estão ativamente sabotando sua regeneração ocular. E você provavelmente está fazendo algumas delas sem saber. Açúcar. O inimigo número 1 da saúde ocular. Toda vez que você consome açúcar em excesso, seu nível de glicose no sangue dispara. Glicose alta causa um processo chamado glicação. Proteínas do seu corpo, incluindo as proteínas do cristalino, se ligam com moléculas de açúcar, formam produtos finais de glicação avançada, os AGEs. E esses AGEs são exatamente o que causa opacidade nas cataratas. Então você pode estar comendo batata doce à noite, fazendo tudo certo. Mas se durante o dia você está consumindo refrigerantes, doces, pão branco, você está criando cataratas mais rápido do que está dissolvendo. É como encher um balde furado. Não adianta. Eu cortei o açúcar completamente durante as 8 semanas. Nada de refrigerante, nada de sobremesas, nem aquele cafezinho com 3 colheres de açúcar que eu tomava todo dia. Foi difícil? Sim. Valeu a pena? Absolutamente. A segunda coisa que eu tive que cortar: fumar. E eu sei que muitos de vocês vão parar de assistir agora, porque ninguém quer ouvir que tem que parar de fumar. Mas escuta só isso: fumantes têm de 2 a 3 vezes mais chances de desenvolver catarata. E tem mais:
Fumar drena toda a vitamina C do corpo. A vitamina C é essencial para manter as proteínas do cristalino estáveis. Cada cigarro destrói cerca de 25 miligramas de vitamina C. Se você fuma um maço por dia, está destruindo 500 miligramas de vitamina C diariamente. Seu corpo não consegue repor isso rápido o suficiente. O resultado? Cataratas aceleradas, degeneração acelerada. Eu parei de fumar no dia que comecei o protocolo. Não foi fácil. Eu fumava há 40 anos, mas eu tinha uma motivação clara. Eu queria minha visão de volta. Eu queria minha independência e funcionou. Na 7ª semana, as mudanças eram dramáticas. Eu conseguia ler livros de novo, letras pequenas, sem óculos de leitura. Eu dirigia à noite sem medo, sem halos, sem aquele brilho ofuscante. Minha qualidade de vida tinha dado um salto que eu não imaginava possível 8 semanas atrás. Mas tem algo que eu preciso te contar. Algo sobre os sinais de que está funcionando. Porque muita gente desiste antes de ver resultados. Porque não sabe o que procurar. Não sabe interpretar os sinais. A primeira coisa que você vai notar, geralmente na 2ª ou 3ª semana, é que os halos ao redor das luzes vão diminuir. Eles não vão desaparecer completamente de imediato, mas vão ficar menores, menos intensos. Presta atenção nisso. É o primeiro sinal de que as proteínas danificadas estão sendo quebradas. Proteínas chaperonas, aquelas proteínas que ajudam a consertar as células. O segundo sinal é que você vai começar a ver o contraste melhor. Conseguir distinguir objetos escuros contra fundos escuros. Conseguir ver detalhes que antes se perdiam na nebulosidade. Isso geralmente acontece na 3ª ou 4ª semana e indica que a opacidade está diminuindo. O terceiro sinal, a leitura fica mais fácil. Você consegue ler letras menores, por períodos mais longos, sem cansar tanto a vista. Isso indica que a transmissão de luz através do cristalino está melhorando. Geralmente aparece na 4ª ou 5ª semana. Se você está vendo esses 3 sinais, mesmo que sutis, continue. Está funcionando. Seu corpo está se curando. Só precisa de tempo. 8ª semana, exame final. Eu voltei no oftalmologista. Mesmos testes, mesmos equipamentos. Resultados ainda melhores. A visão 20/30 no olho esquerdo foi mantida. O olho direito melhorou para 20/30 também. Cataratas estáveis em grau 1 bilateral. Pressão ocular normal. Fundo de olho saudável. Ele apertou minha mão e disse algo que eu nunca vou esquecer. Você me ensinou algo hoje. Em 30 anos de medicina, eu achei que sabia tudo sobre cataratas. Mas você me mostrou que o corpo tem uma capacidade de cura, que a gente ainda não entende completamente. Continue fazendo o que você está fazendo. E, por favor, espalhe essa informação. Outras pessoas precisam saber, e é exatamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Porque a informação assim é enterrada. Não aparece em consultório médico, não aparece em propaganda de TV, porque não tem ninguém ganhando bilhões com batata doce e azeite. Mas tem milhões de pessoas que podem se beneficiar. Se esse vídeo te deu esperança, se te mostrou que existe uma alternativa, se pode economizar milhares de reais e preservar sua independência. Deixa eu te pedir algo. O botão de Super Thanks ali embaixo não é só um botão, é você dizendo que essa informação tem valor, que merece ser espalhada, que pode salvar a visão de alguém que você ama. Quando você clica naquele coração dourado, você está apoiando a democratização da informação de saúde. Você está dizendo não para um sistema que prioriza lucro sobre a cura e está se tornando parte de uma comunidade que busca alternativas naturais
baseadas em ciência real. Não New Age, não pseudociência, ciência de Harvard, publicada em revistas científicas americanas, no American Journal of Clinical Nutrition, revistas revisadas por pares. Você não é só um espectador. Você é um aliado nessa missão de trazer conhecimento que pode transformar vidas. Agora deixa eu te dar o protocolo completo, passo a passo, exatamente como eu fiz e como centenas de pessoas na minha comunidade estão fazendo agora com resultados similares. Protocolo de 8 semanas para reversão natural de cataratas. Primeiro passo, uma batata doce média, entre 150 e 200 gramas. Lave bem, não descasque. A casca contém compostos fenólicos importantes. Faça furos com um garfo. Asse no forno a 200 graus Celsius por 45 a 60 minutos, até ficar macia quando você aperta. Segundo passo, enquanto ainda está quente, corte ao meio. Adicione uma colher de sopa de azeite extra virgem. Certifique-se de que é extra virgem, não azeite refinado, não óleo de cozinha comum. Tem que ser extra virgem. Misture bem para o azeite penetrar na batata doce. Terceiro passo, consuma exatamente 2 horas antes de dormir. Se você dorme às 10 da noite, coma às 8. Se dorme à meia-noite, coma às 10. O timing é crucial. Muito cedo e os nutrientes são metabolizados antes do pico de regeneração. Muito tarde e você vai dormir com a digestão pesada. Quarto passo. Após comer, evite telas, nada de celular, nada de televisão, nada de computador. A luz azul suprime a melatonina e a melatonina é essencial para a regeneração ocular durante o sono. Se você precisa fazer algo, leia um livro com luz quente, converse com a família, mas nada de telas. Quinto passo, durma pelo menos 7 horas, de preferência 8. A regeneração celular acontece principalmente no sono profundo. Se você dorme 5 ou 6 horas, não vai ter resultado completo. Priorize o sono nessas 8 semanas. Sexto passo, durante o dia, evite açúcar, evite alimentos processados, evite refrigerantes. Esses alimentos causam glicação, criam novos danos enquanto você está tentando reparar os antigos. Se você quer resultados, precisa eliminar o que está causando o problema. Sétimo passo, beba água, pelo menos 2 litros por dia. A hidratação é essencial para a remoção de proteínas danificadas. Seu corpo precisa de água para fazer a limpeza celular. A desidratação crônica desacelera todo o processo. Oitavo passo, opcional, mas recomendado. Adicione meia xícara de espinafre cozido junto com a batata doce. O espinafre contém luteína e zeaxantina, compostos que se concentram especificamente na mácula e no cristalino. Potencializa os resultados. Foi o que meu irmão, o Ricardo, fez. E ele teve resultados ainda melhores que os meus. Nono passo, seja consistente. Toda noite, sem pular dias, sem fazer só quando lembra. Seu corpo precisa de um fornecimento constante de nutrientes para manter o processo de reparo ativo. Pular dias reinicia parte do progresso. 10º passo, monitore os sinais. Preste atenção nos halos de luz, na facilidade de leitura, na clareza visual ao acordar. Esses sinais te dizem que está funcionando, te motivam a continuar quando bate o desânimo. Agora, sobre os sinais específicos que você deve procurar em cada semana. Isso é importante, porque te ajuda a saber se está no caminho certo. Semana 1, não espere mudanças visíveis. Processo celular começando. Continue. Semana 2, pequenas mudanças, sutis ao acordar. Halos ligeiramente menores. O primeiro sinal de que algo estava funcionando. Na terceira semana,
Os halos diminuíram 30, 40%. Já conseguia ler com mais facilidade. Podia dirigir durante o dia com mais confiança. Na quarta semana, o momento da virada, a visão melhorando notavelmente. As pessoas ao meu redor começaram a comentar. Os halos diminuindo mais 50%. Na quinta semana, o ideal era marcar um exame com o oftalmologista, mudanças mensuráveis, validação objetiva, sexta e sétima semanas, consolidação dos ganhos. O ritmo ficou mais lento, mas a melhora continuava. Na oitava semana, o resultado final. A visão em 20/30, 20/40. As cataratas tinham regredido pelo menos 1 grau. Mas, atenção, existem erros comuns que você precisa evitar, porque eu vi muita gente cometendo esses erros e não obtendo resultado. Erro número 1, batata doce frita tem que ser assada. Fritar destrói os compostos benéficos. Erro número 2, descascar a batata. A casca tem compostos fenólicos essenciais. Lave bem, mas não descasque. Erro número 3, usar óleo comum. Tem que ser azeite extra virgem. Faz uma diferença de 400% na absorção. Erro número 4, comer em horário aleatório, 2 horas antes de dormir, todo dia, no mesmo horário. Erro número 5, continuar consumindo açúcar. Você causa o dano de dia e tenta reparar à noite. Não funciona. Corta o açúcar. Erro número 6, dormir pouco. A regeneração precisa de 7 a 8 horas. Não funciona com 5 ou 6. Erro número 7, desistir na terceira semana. Aguenta firme até a quarta. É quando os resultados começam a aparecer. Deixa eu te contar sobre a dona Helena. 74 anos. Cataratas grau 3 nos 2 olhos. Estava agendada para cirurgia. R$ 20.000 por olho. Um total de R$ 40.000. Ela é viúva. Vive de uma aposentadoria pequena. Não tinha como pagar. Ela encontrou meu protocolo num grupo do Facebook e decidiu tentar. Ela me mandava mensagem toda semana durante as 8 semanas. Na primeira semana, nada. Na segunda semana, pequenas mudanças ao acordar. Na terceira semana, conseguiu ler o jornal de novo. Na quarta semana, dirigiu até a casa da filha pela primeira vez em 6 meses. Na oitava semana, ela fez o exame. As cataratas tinham regredido para grau 1 nos 2 olhos. A visão melhorou de 20/200 para 20/60 no olho esquerdo. De 20/100 para 20/40 no direito. Ela cancelou a cirurgia, economizou R$ 40.000 e, mais importante, preservou a independência dela. Ela me mandou uma mensagem dizendo: eu tinha perdido a esperança. Achei que minha vida tinha acabado, que ia ficar cega, dependente dos meus filhos. Esse protocolo me deu a minha vida de volta. Não tenho palavras para agradecer. Casos como o da dona Helena me motivam a continuar espalhando essa informação, porque existem milhões de idosos na mesma situação, sem dinheiro para cirurgia, com medo das complicações, perdendo a independência dia após dia, e a solução custa menos de R$ 20 por semana. Agora, eu preciso falar sobre a ciência por trás disso, porque alguns de vocês querem entender o mecanismo, como funciona exatamente. As cataratas são causadas pela desnaturação de proteínas cristalinas. Essas proteínas normalmente são transparentes, organizadas perfeitamente para permitir a passagem da luz. Mas com a idade, o estresse oxidativo, a exposição aos raios UV, o nível alto de açúcar, essas proteínas se desdobram, perdem a estrutura, agrupam-se formando aglomerados opacos. O beta-caroteno é um antioxidante potente.
Ele neutraliza os radicais livres que causam a desnaturação das proteínas. Mas não é só isso. Estudos recentes mostram que o beta-caroteno ativa proteínas chamadas proteínas chaperonas moleculares, HSP70, HSP90. Essas proteínas têm uma função específica: reconhecer proteínas desdobradas, redobrá-las corretamente, ou, se estiverem muito danificadas, marcá-las para degradação e remoção. Elas são como proteínas que ajudam a consertar as células. Quando você consome beta-caroteno à noite, durante o sono, essas proteínas chaperonas trabalham reparando o cristalino, limpando proteínas danificadas, redobrando as que podem ser salvas, removendo as que não podem. É um processo lento, leva semanas, mas funciona. O azeite extra virgem contém oleocantal e oleuropeína, compostos fenólicos com propriedades anti-inflamatórias. A inflamação crônica acelera a desnaturação de proteínas. Reduzir a inflamação desacelera a progressão das cataratas. Permite que o processo de reparo aconteça mais rápido que o processo de dano. Estudos de Harvard, publicados no American Journal of Clinical Nutrition, uma revista científica americana, mostraram isso. 35 mil mulheres, 20 anos de acompanhamento. Aquelas com maior consumo de carotenoides tinham 46% menos risco de cataratas. Mas o estudo também olhou para casos existentes. Aquelas que aumentaram o consumo de carotenoides tiveram uma progressão mais lenta. Algumas tiveram regressão. O National Eye Institute fez estudos similares, AREDS. O BREDS-2, eles mostraram que a nutrição específica pode alterar o curso de doenças oculares degenerativas. Não é pseudociência, não é anedota, é ciência revisada por pares, publicada em revistas médicas respeitadas. Mas a medicina convencional ignora isso. Por quê? Porque não dá para patentear batata doce. Não dá para vendê-la por preços exorbitantes. Não dá para fazer bilhões. Então, continua sendo uma informação marginal, que você só descobre se procurar. Ou se tiver a sorte de ter uma filha pesquisadora em Harvard, como eu tive. Antes de finalizar, preciso deixar claro: este conteúdo é educacional, baseado na minha experiência pessoal e em estudos científicos, mas não substitui uma consulta médica. Consulte seu oftalmologista antes de fazer qualquer mudança. Não interrompa medicações sem orientação médica, especialmente se você tem diabetes, glaucoma ou outras condições que afetam os olhos. Este protocolo funciona melhor para cataratas grau 1 a 3. Casos muito avançados podem ainda precisar de cirurgia. Agora, eu quero saber de você. Você vai tentar esse protocolo? Está disposto a dar 8 semanas para o seu corpo se curar naturalmente? Ou vai direto para a cirurgia, sem explorar alternativas? Escreva esperança nos comentários se você vai testar isso. Eu quero ver quantos de nós estamos dispostos a dar uma chance para o corpo se curar antes de partir para a cirurgia. E se você tem mais de 60 anos, escreva a sua idade também. Vamos ver quantas pessoas nessa faixa etária estão aqui buscando alternativas. Vamos criar uma comunidade de pessoas que acreditam que o corpo tem a capacidade de cura quando fornecemos os nutrientes certos, porque, no final das contas, esse é o futuro da medicina. Não cirurgias cada vez mais complexas, não medicações cada vez mais caras, mas entender como fornecer ao corpo exatamente o que ele precisa para se reparar. Medicina regenerativa, medicina nutricional, medicina que trabalha com o corpo, não contra ele. Aos 68 anos, eu recuperei a minha visão, a minha independência, a minha qualidade de vida. Economizei R$40 mil em cirurgia.
Evitei os riscos de complicações. E tudo com um vegetal laranja que custa menos de R$ 1 por dia. Se eu consegui, você consegue. Se o meu irmão Ricardo conseguiu, você também consegue. Se a Margarida chegou lá, não tem por que você não conseguir. A única coisa que você precisa é a informação correta, consistência e paciência para deixar o seu corpo fazer o trabalho de cura para o qual ele foi feito. Ele foi projetado. Muito obrigado por ter ficado até o final. Isso mostra o seu comprometimento com a sua saúde. Mostra que você não aceita passivamente o que te dizem por aí, que você está buscando alternativas. Essa mentalidade vai te levar muito longe, e não só na saúde dos seus olhos, mas em todos os aspectos da sua vida. Cuide muito bem dos seus olhos. Eles são as janelas através das quais você enxerga o mundo. E você merece ter o direito de ver esse mundo com clareza, com nitidez e com total independência, pelo maior tempo possível.